A Revolta da Armada de 6 de setembro de 1893. A Revolta da Armada foi um levante da Marinha Brasileira que ocorreu em 6 de setembro de 1893 e foi motivada pela insatisfação dos marinheiros com o governo de Floriano Peixoto. A revolta teve as seguintes características: os marinheiros atacaram Niterói, na época capital do Rio de Janeiro. A capital do Rio de Janeiro foi transferida para Petrópolis em 1894. A repressão de Floriano Peixoto aos revoltosos foi implacável, e ele recebeu o apelido de Marechal de Ferro. Os líderes da Revolta da Armada, Custódio de Melo e Saldanha da Gama, tiveram destinos diferentes. Custódio de Melo foi para Buenos Aires e Saldanha da Gama morreu em combate em 1895. O município de Magé sofreu por causa dessa revolta. A Marinha invadiu o município em busca de alimentos, tomando como base militar. Quando os soldados de Floriano Peixoto vieram expulsá-la, surge o episódio Os Horrores de Magé. Magé, o único município do Brasil que sofreu pilhagem, flagrado, surpreendido, saqueado, roubado pelas forças militares de 1894. Vamos conhecer o começo dessa história, não contada nas escolas. Sargento pelo Brasil! Fogo! Vamos! Governo de Floriano Peixoto. Em 23 de novembro de 1891, a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca transformou Floriano Peixoto no segundo presidente do regime republicano. Floriano Peixoto assumiu o lugar de Deodoro e não convocou eleições presidenciais, conforme previa o artigo número 42 da Constituição para o caso de vacância do cargo em menos de 2 anos após a posse do presidente. Sua alegação era que tal norma valia para presidentes eleitos por voto direto, e tanto Deodoro como ele próprio haviam sido eleitos indiretamente, pelo Congresso Constituinte. Nessa época, as conturbações entre o poder legislativo e executivo e a crise econômica deixaram o cenário político bastante delicado. Nasce o governo de Floriano Peixoto, uma das mais terríveis ditaduras, que se vale do apoio dos presidentes dos estados e do exército para se perpetuar. Inaugurando ações de cunho paternalista, que ainda marcam nossa cultura política, o novo presidente mandou construir casas, emitiu isenção sobre os impostos cobrados nos alimentos e reduziu o preço dos aluguéis. Contudo, essas ações eram seguidas por arroubos autoritários que determinavam uma relação política de lealdade sustentada pela troca de favores. Mesmo assim, foi acusado de ocupar a presidência ilegalmente, e o primeiro movimento de oposição veio em 31 de março de 1892, quando 13 oficiais generais divulgaram um manifesto em que exigiam a convocação de novas eleições. Acusavam Floriano de desobedecer à Constituição. Entre os signatários estavam o almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha do primeiro governo provisório, e o general João Severiano da Fonseca, irmão de Deodoro. Na mesma noite, Floriano demitiu todos os generais de suas funções e mandou reformá-los por medida administrativa. O manifesto acusava Floriano Peixoto de armar brasileiros contra brasileiros e denunciava desvio do dinheiro público a uma política de suborno e corrupção. O movimento foi sufocado, e seus líderes, presos.
parte deles foi mandada para a cidade de Tabatinga, no interior do estado do Amazonas. Em 6 de setembro de 1893, um grupo de oficiais da Marinha voltou à carga. Eram liderados pelo almirante Custódio de Melo, que ocupara os ministérios da Marinha e da Guerra no governo de Floriano e pretendia candidatar-se a presidente da República. No grupo estava também o almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha no governo de Deodoro e senador pelo Distrito Federal, que fora preso e reformado por ter assinado o Manifesto dos 13 Generais um ano antes. No dia 7 de setembro de 1893, o diretor da Escola Naval, almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, aderiu publicamente ao movimento, declarando-se favorável à volta da monarquia. Logo no começo da revolta, o almirante Saldanha da Gama não quis envolver-se na situação revoltosa do Rio, preferindo manter uma atitude de neutralidade. Desempenhou o papel de socorrer aos feridos evitando contactos com os revoltosos. Saldanha queria evitar que aspirantes e marinheiros da escola fossem arrastados pelo movimento que se processava no Rio. Permaneceria neutral não fosse a medida do governo de Floriano Peixoto estabelecendo o licenciamento dos alunos da escola. O almirante permitiu a saída dos alunos que quisessem ir servir ao governo, porém os acontecimentos levaram Saldanha a ir à guerra naval e à revolução. Quando entra na guerra já fazia um ano que a luta vinha se dando no sul do Brasil e há 3 meses na Baía do Rio. Saldanha expressou que lutaria pela libertação da pátria brasileira do militarismo, do sectarismo e do jacobinismo. Disse: ofereço minha vida em holocausto no altar da pátria. Embora o almirante Saldanha da Gama tenha se juntado com o almirante Custódio de Melo contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, havia divergências políticas entre eles. O Custódio de Melo era republicano e defendia novas eleições e o Saldanha da Gama desejava a volta da monarquia. Em 20 de novembro de 1893, os revoltosos da Marinha ocuparam militarmente, através do Porto da Piedade, Magé e seus distritos. Até lá!